logo após a nossa professora. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou muito feliz nessa manhã. Você está feliz? Diga glória. Apresentar para vocês aqui, primeiro apresentar eu, né? Eu não estava aqui quinta-feira, fui fazer um trabalho de fé, um trabalho de família, realizar um culto aí só de chão, era 28 quilômetros, com muita dificuldade, mas nós chegamos lá, fizemos o culto, deu resultado, teve reconciliação, realizei até um casamento lá, um casamento do pessoal que já estava morando junto, mas pelo temor de Deus, quiseram que a gente orasse na aliança. Teve um rapaz que aceitou o Senhor Jesus e soube que aqui também foi uma bênção. Amém, igreja? Quero com muita alegria apresentar o Moisés Dias. Não é o Moisés lá do discípulo, não, é o Moisés da Débora. Por que eu vou apresentar ele, irmão? Porque eu acho que foi a primeira criança que eu vi chegando aqui hoje, foi o Miguel, né? E então fiquei muito feliz, mais feliz ainda quando ele disse que agora é para valer, ficar por aqui mesmo, em Goiânia, e aí a gente vai estar orando para que ele fique aqui com a gente, né? Se Deus quiser, vai ser aqui com a gente. Moisés, a Débora e o Miguel é bem-vindo, diga glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, já convido aqui a irmã Eveline para a gente fazer a oração, para a gente começar a ministração, que é uma aula muito boa. Meus irmãos, Deus, e eu gosto de falar o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus no momento. O Senhor Jesus tem me alertado em algumas coisas, e eu tenho falado isso para as pessoas. Para você ter uma ideia, irmão, aonde que a gente estava fazendo o culto, irmã Evelina, mais ou menos 45, eu falar por baixo, 45% das pessoas que já tiveram conhecimento de Deus, receberam dons, pastor Joaquim, e no momento estão desiludidos com a congregação que eles congregavam. Desiludido, sabe? E isso daí, não podemos culpar só as pessoas. Porque, irmão, à medida que a igreja desenvolve o trabalho, ela vai então gerar filhos. E é dito para nós que esses filhos precisam permanecer. E o filho, para permanecer, ele tem que ser fruto do Espírito Santo e não apenas de um cristianismo formal, religioso. É isso que eu tenho debatido muito. Porque lá em Mateus 7 fala assim, olha, aquele que ouve a palavra, se não pratica, é como um tolo que edifica a casa na areia. Mas se pratica, e esse se pratica, irmão, não dá para a gente querer que as pessoas pratiquem algo tão poderoso, tão sobrenatural que é a palavra do Senhor, se não for pelo próprio Espírito do Senhor. Então é o Espírito do Senhor que tem que ser a grande coluna forte, que faz com que as pessoas se sintam motivados a congregar, a buscar entender a revelação da Escritura Sagrada. Porque a gente tanto corre o risco de se tornar um cristianismo formal, religioso, como também a gente corre o risco de se tornar um cristianismo de fanáticos religiosos, que também não funciona. E é por isso que tem a escola, e é por isso que a Eveline preparou e orou a Deus para ministrar uma aula, de maneira que possa produzir em nós, e eu falo em nós porque eu acho que eu sou o que mais preciso, algo muito forte, porque a própria palavra diz que a fé vem de ouvir o quê?
a palavra do Senhor. E quando a gente vive essa palavra, se você olha, sai palavra nos seus olhos. Se você caminha, a palavra está no seu caminhar. Se você pega em alguma coisa, lembra de José? É abençoado porque a palavra está ali. E se você fala da palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor, ficar de pé e orar pela ministração de hoje. Senhor, isso, vamos aplaudir bem forte para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em meio a essas palmas que é para a Tua glória, Senhor, nós te agradecemos por esse domingo pela manhã, onde nós temos esse início de um trimestre, onde temos a mais absoluta certeza de que o Senhor quer, vai falar e nós vamos ouvir a Sua palavra. Pai, te agradecemos por estar aqui. Amém. Amém. Deus abençoe todos nós. Podem assentar. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje a gente vai estar falando sobre a primeira lição, né, desse trimestre, Abraão, seu chamado, sua jornada de fé. A gente vai entender, né, um pouquinho por que Abraão ele é chamado, recebe o título de pai da fé, né? Vamos conhecer, dar uma introdução, na verdade, na história de Abraão, porque as lições seguintes elas vão intensificar mais ainda a história dele. Então, a lição de hoje ela é mais uma introdução sobre o chamado de Abraão, sobre a fé de Abraão, né? Sobre o que Deus fala para ele e como Deus fala com ele. Ela está no capítulo 12, né? Ela está no capítulo 12, do versículo 1 ao 9, né? De Gênesis. Mas, diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás abençoado. Abraão, ele recebe esse chamado, né? E assim, a partir daí, Deus começa uma história com ele, e através dele, né? Deus usa Abraão para chamar o homem a uma redenção, para que a partir de Abraão ele comece uma nova história, ele comece um novo povo, né? Ele pega um homem que ora nem descendência tinha, para começar um povo eleito, uma nação eleita por Deus, né? Então ele pega aquele homem que nem descendentes tem, né? E o chama e o manda para ir a outra terra onde Deus começaria ali um propósito de redenção do homem, né? Uma nova nação, um novo povo, um povo eleito, escolhido e moldado por Deus. Mas primeiro, a lição fala, né, sobre o chamado dele e sobre a jornada de fé. Primeiro eu queria perguntar para os irmãos o que vocês entendem de fé. Mas eu queria que a resposta dos irmãos não fosse lá Hebreus 11, a partir do versículo 1, que diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Eu queria que alguns irmãos dissessem para mim o que vocês entendem como fé. Alguém se prontifica? Pastor Adão, o que o senhor entende como fé? Irmã Rita, o que a irmã entende como fé?
Eu penso que é verdade, confiança, virtude. O irmão falou combustível, né? Fé é combustível. Pastor Joaquim, o que o irmão entende como fé? E Atos 7, 4, 3 vai dizer: E ele disse: deixa a sua terra e aos seus passados, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava mandando Abraão para um lugar que Abraão não conhecia. E Abraão tinha fé que ele ia prosperar ali naquela terra. Exatamente. Fé é tudo isso que os irmãos falaram. Fé é acreditar em algo que você não está vendo. Fé é confiar. Fé é o combustível que nos move. Fé é se entregar, mesmo quando você não vê o que virá adiante, né? Abraão, ele recebe uma promessa e, sem pensar duas vezes, ele obedece, né? É fé isso, é obedecer, mesmo quando você não vê a perspectiva do futuro. Você simplesmente acredita. Fé é isso. Abraão, ele é de uma cidade, ele é originário da cidade de Ur, mas em determinado tempo, o seu pai Terá pega a sua família e se muda para Harã. E Harã, ela era uma terra pagã, era uma terra de muitos deuses. Ali a família de Terá prospera, os filhos crescem, eles prosperam, eles adquirem riqueza. E provavelmente a palavra não fala isso, não deixa claro. Mas eu fui procurar alguns estudos, e alguns estudiosos dizem que até então, até o chamado, até o momento em que Deus chama Abrão, até então ele não conhecia Deus, né? Ele vivia numa terra onde havia muitos deuses. Então, provavelmente ele também cultuava aqueles deuses. A palavra não deixa isso bem claro, né? Eu fui procurar a respeito disso e ouvi alguns estudiosos falando que até então ele não conhecia a Deus. Né? Ele vivia numa terra pagã, onde eles adoravam vários deuses. E provavelmente ele também seguia essa cultura de adorar aqueles deuses. Né? Porém, ele já era um homem bastante próspero. Então, ali aos seus 75 anos, Deus fala com ele. Né? O primeiro versículo diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Porém, um pouquinho mais para frente, no versículo 7 diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão. Né? O Senhor apareceu. Isso nos faz entender que realmente Deus esteve ali junto com Abraão. Né? Nos leva a entender isso. Porque se o Senhor apareceu, não foi só a voz. Não foi só a voz. Deus esteve ali com ele, diante dele. Né? Eu li essa parte e eu entendi dessa maneira. Que Deus esteve ali com ele, face a face. Né? E, assim, foram poucas as vezes que isso aconteceu, que realmente Deus apareceu a uma pessoa. E a palavra fala que Deus apareceu a Abraão, né? E fala para ele: sai da tua terra, sai de perto da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Para Abrão, que morava ali naquela terra de Harã, que conhecia outros deuses, que até então não conhecia o nosso Deus, né? Porque até então o nosso Deus ele nem tinha nome. Né? Ele vai começar a receber nomes a partir do livro de Êxodo. Mas até então, em Gênesis, ele não recebe ele não tem esse nome, né? Que nós o conhecemos como Deus Salvador, como El Shaddai, Adonai, Emanuel. Né? Então, ele vai começar a receber nomes, ele vai começar a dizer o nome dele a partir do livro de Êxodo. Então, para uma pessoa que até os seus 75 anos não conhece esse Deus, nunca ouviu falar, provavelmente, que adorava outros deuses, que já era rico, já era próspero. Apareceu uma imagem de um Deus na sua frente, falar para ele assim, ó: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Para uma pessoa, né, que já é bem sucedida, que mora numa cidade, que até então aquela cidade era uma cidade próspera, era uma cidade rica, era como se fosse uma grande metrópole, né? Era uma cidade bastante rica. Então, sair daquela terra e ir para um lugar que ele nem conhecia, né? E de pronto, assim, ele já se diz assim: opa, eu vou. Ele não pondera, ele não pensa, ele não leva nem em conta o fato dele ter 75 anos.
ele já era um idoso. E ele não tinha descendência, né? E a promessa que Deus faz para ele ali, fala sobre descendência, sobre fazer dele uma grande nação, né? Ele poderia pensar assim, nossa, né, que loucura, ir para um lugar que eu não conheço, afastar-me da minha família e ser pai de uma grande nação, como se eu não tenho filhos, a minha esposa é estéril. Né? Ele já tinha 75 anos, Sara era estéril, até então ela não tinha filhos, já sabia que ela era estéril. Mas Deus chega nele e fala, vai para tal lugar, eu vou te mostrar e eu estarei contigo. E ele simplesmente obedece. Racionalmente, isso para nós é meio que ilógico. Você está num lugar onde você é próspero, você está num lugar onde você é respeitado, é bem conhecido, e ir para um lugar totalmente desconhecido, né? E outra, hoje nós temos vários, né, instrumentos que nos guiam, GPS, né, mapas. Antigamente não se tinha nada. E Deus não falou para ele onde ficava a terra. Deus simplesmente falou, sai do meio da tua parentela e vai. Né? Deus ia se revelar para ele, ia revelar para ele o caminho no caminho. Deus ia revelar o caminho no caminho. Né? Era no caminho que Deus ia dar a direção para ele de onde ele deveria ir. Então, assim, quando fala que Abraão é o pai da fé, é justamente por isso, porque ele decidiu crer. Ele simplesmente decidiu crer, ele não ponderou nada. Na Bíblia a gente vai ver algumas histórias de pessoas que ponderaram quando receberam o chamado. Moisés, quando ele recebe o chamado lá na sarça, ele pondera, né? Ele faz algumas ponderações. Senhor, se eu voltar para a terra do Egito, eu vou ser morto. Senhor, eu nem sei falar. Como é que o Senhor vai me mandar para liderar um povo se eu nem sei falar? Né? Ele faz algumas ponderações. Ele não simplesmente não recebe a mensagem de Deus e decide ir de imediato. Ele fica ali, faz alguns questionamentos ali para com Deus e propriamente dentro da mente dele. Né? Quando a gente ouve Deus falar com Jonas, vai para Nínive, o que Jonas faz? Totalmente ao contrário, ele faz é fugir, ele se esconde, ele foge do chamado, ele vai para outro lugar. Né? Deus manda ele ir para uma cidade, ele se manda para outro lugar, ele não quer nem saber. Né? Mas Abraão não, ele simplesmente obedece. Né? E como não obedecer se o próprio Deus aparece para ele, irmãos? Né? O próprio Deus aparece para ele e manda ele ir. Ele simplesmente obedece, porque foi algo extraordinário, foi algo grandioso, jamais visto, um Deus aparecer para uma pessoa. E ele simplesmente pega a família dele ali e vai. Né? Tem alguns, ele comete um erro aqui, outro ali, mas ele decide obedecer o chamado de Deus. E ele pega a família dele e vai, né? Confiando que Deus estaria com ele naquele caminho. Aleluia. Né? A introdução diz assim, Deus chama Abraão, né? Ele confia, ele se entrega nas mãos daquele Deus, né? Ele resolve acreditar no que Deus estava falando com ele. Ele era da terra de Ur, né? Ele nasceu em Ur, e depois ele foi para Arã, a família dele foi para Arã. Ele era filho de Terá, ele era dos descendentes de Sem, né? E ele ouviu a voz de Deus por volta do ano de 1800 a.C. E ele simplesmente decide ir, né? Decide obedecer, confiando em Deus, confiando naquelas promessas que Deus tinha feito a ele, né? Ele não disse, Deus não falou para ele onde que ficava a terra de Canaã. Deus não falou em nenhum momento. Deus falou, vai, e ele foi. E Deus foi dando as coordenadas para ele ali no caminho, né? Deus já foi falando para ele as direções que ele tinha que seguir durante o caminho, no percurso. E Deus, durante essa jornada, quando Abraão ele ouve o chamado de Deus, ele não questiona, né? Eu já falei para vocês, ele não questiona, ele simplesmente obedece. E Deus vai agindo na vida dele. Deus vai falando com ele, vai mostrando as coisas para ele, vai dando direcionamento para ele. Né? Ele resolve ali, Deus fala para ele que ele tem que ir, né? Sair do meio da parentela dele, mas ele resolve levar um parente com ele. Né? Mas mesmo assim Deus não proíbe. Né? Deus deixa que eles
que ele leve o parente dele. E durante essa chamada, Deus fez algumas promessas para Abraão, né? Deus fez algumas promessas para Abraão. 7 promessas tem aqui nessa introdução, né? Deus prometeu fazer dele uma grande nação, a primeira promessa. A promessa de Deus foi de fazer dele, ou a partir dele, uma grande nação, que se tornou a nação israelita, ou os judeus, né? Foi a partir dele que Deus fez Israel. A segunda promessa, Deus prometeu abençoá-lo, né? Deus, ele tem o prazer de abençoar os servos que decidem ouvir e obedecer a Deus, né? Assim como ele fez com Abraão, né? Com Abrão. Deus, ele tem prazer. Aquele servo, aquele filho que se prontifica a viver a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus, a obedecer o que Deus manda, o que Deus fala, Deus tem prazer em abençoar esse filho, em abençoar esse servo, né? Isso mostra a presença de Deus na vida do filho, mostra a presença de Deus na vida do servo, né? É um sinal de que Deus está ali com aquela pessoa, né? Quando você se põe, né, ali no centro da vontade de Deus, em nenhum momento, Deus vai deixar você só. Em nenhum momento, Deus vai deixar você ao ermo, né? Deus vai te dar direção. Deus vai estar com você todos os momentos, assim como ele foi com Abraão, né? Deus esteve com ele em todos os momentos. Ele passou por alguns momentos difíceis, né? Não é porque ele obedeceu a Deus, ele foi para o chamado, que ele ficou isento, né, das dificuldades. Não, ele passou por momentos difíceis. Mas em todos eles, Deus estava com ele. Em todos eles, Deus estava com ele. A terceira promessa foi engrandecer o nome dele. Essa promessa se cumpriu e ela se cumpre até hoje. Porque Abrão, ele nasceu e viveu cerca de 1800 antes de Cristo. Quanto tempo de lá para cá já se passou? Vários e vários e vários anos. E hoje, aqui, em Goiânia, dentro dessa igreja, nós estamos falando de Abrão. O nome dele realmente foi engrandecido. Ele é conhecido em todos os cantos da terra. Ele realmente se tornou o pai de uma grande nação. Na verdade, de duas grandes nações, né? Não foi uma apenas. Então, assim, o nome dele realmente se tornou engrandecido. Ele é conhecido em todos os confins da terra, né? Deus cumpriu cada promessa que Deus fez a ele, Deus cumpriu. A quarta promessa, Deus prometeu fazer dele uma bênção. E ele foi uma bênção. Ele enriqueceu cada vez mais. Ele se tornou um exemplo de fé, né? A Bíblia fala dele como o pai da fé. Então, ele realmente se tornou uma bênção. Porque ele nos ensina muito. A vida dele nos ensina muito. Hoje nós estamos falando de fé por causa dele. Aleluia! Né? Então, realmente, cada promessa que Deus fez ali naqueles versículos, Deus cumpriu. Ele se tornou uma bênção, né? E a outra promessa que Deus prometeu, abençoar todas as famílias da terra, através dele, né? A descendência dele se tornou uma descendência abençoada. E a outra promessa, sexta promessa, abençoarei os que te abençoarem. Todos aqueles que abençoassem ele se tornariam abençoados, se tornariam prósperos, né? E a sétima promessa, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é grandioso. É muito grandioso. Para a vida de uma pessoa, para a bibliografia de uma pessoa, todas essas bênçãos, todas essas características se tornarem reais por causa de uma promessa que foi feita, por causa de uma obediência àquela promessa, né? Aquele mandado. Deus mandou, ele obedeceu, Deus foi agindo, e Deus foi transformando, e Deus foi cumprindo tópico por tópico, promessa por promessa, por causa da obediência de Abrão, né? Então, assim, obedecer a Deus hoje em dia, nas nossas vidas, assim como foi com Abraão, é muito importante, né? É o passo que você tem que dar para você ter a presença de Deus constantemente na sua vida. E para você se tornar uma pessoa próspera, não só financeiramente falando,
mas em todos os aspectos. Aleluia, Porque glória a ter Deus. prosperidade não é apenas ter dinheiro. Ter prosperidade é ter a presença de Deus em Glória a tudo Deus. que você faz. Ter prosperidade é ver as pessoas olharem para você e ver um diferencial. E ver que realmente você faz a diferença porque você tem um Deus que atua na sua vida e que atua através da sua vida. Né? Abraão, ele se propôs a fazer aquilo que aquele Deus que ele estava vendo ali e ouvindo naquele momento pela primeira vez, ele se propôs a cumprir tudo aquilo que aquele Deus estava falando com ele. Ele não pensou nas dificuldades. Ele não pensou que sair da terra dele, uma terra onde que ele já era bastante conhecido, em que ele já era rico, e para um lugar que ele não sabia nem onde ficava. Ele não pensou das dificuldades que ele encontraria no caminho. Ele não pensou nos problemas que ele encontraria no caminho, né? De pessoas assim, de outras terras que poderiam se levantar contra ele. Ele não pensou no fato dele ser um idoso, porque seria difícil para ele, para a esposa dele, pelo fato deles serem idosos. Eles sairiam dali daquela terra, da terra de Harã, e iriam percorrer um percurso desconhecido, onde ele poderia encontrar bastante dificuldades. E ali, a única certeza que ele tinha era que Deus estaria com ele. Aleluia. E isso, por si só, já fez ele ter certeza que ele deveria ir. Não somente pelas promessas que foi feita a ele, mas porque ele estava ouvindo um Deus que ele jamais teria tido contato com ele antes. Né? Foi extraordinário um Deus aparecer para você e falar: sai daqui e vai para outro lugar, eu estarei contigo. Foi uma experiência grandiosa para ele, assim como é para nós quando nós recebemos um chamado de Deus. Quando Deus nos aceita, quando Deus nos chama, é extraordinário. Você recebe ali uma perspectiva de uma vida diferente, né? Você abre mão de várias coisas, assim como Abraão abriu. Né? Ele só levou com ele de parente a esposa e o sobrinho. Ele deixou outros parentes lá naquela terra. E nós, quando nós recebemos um chamado de Deus, nós temos que abrir mão de certas coisas. Às vezes da presença de parentes, porque muitas das vezes tem parentes que não entendem a nossa fé. Eles não aceitam o tipo de vida que a gente começa a levar depois que aceita Jesus. E eles se distanciam da gente. Né? Muitas das vezes nós temos que deixar para trás caminhos tortuosos que a gente vivia antes. Muitas vezes tem gente que bebia, tem gente que se prostituía, tem gente que usava drogas, tem gente que, né, estava envolvido com mentiras. Então tudo isso a gente tem que deixar para trás. São bagagens que você tem que abrir mão, são bagagens que você tem que deixar de lado, a partir do momento em que você aceita Jesus, que você o reconhece, que você aceita o chamado que ele fez para a sua vida. Assim Abraão fez. Ele deixou para trás, né? Ele não ficou ali pensando nas dificuldades, nas adversidades. Ele obedeceu, ele foi adiante. Ele prosseguiu naquele chamado, né? E ele, todos os momentos, ele decidiu que acreditaria, que creria naquele Deus que tinha falado com ele. Né? Na nossa vida cristã tem momentos difíceis, tem momentos fáceis, tem momentos que a sua fé está lá em cima, mas tem momentos que a sua fé está lá embaixo. E nesses momentos que a nossa fé está lá embaixo, a gente tem que se enraizar aos pés de Jesus. A gente tem que se enraizar na palavra de Deus. Né? Porque a palavra fala que é nas nossas fraquezas, né, que nós somos aperfeiçoados. Porque é no momento de fraqueza que nós estamos mais fortes. Mas por que nós estamos mais fortes, irmãos? Porque é no momento de fraqueza que a gente mais se rende aos pés de Jesus. É no momento de fraqueza, quando a gente entende, porque tem muita gente que não entende, mas quando a gente entende que nós estamos ali naquele momento, que é só Deus, e é só Deus, é nesse momento que a gente se fortalece. Porque é nesse momento que a gente reconhece que verdadeiramente nós precisamos dele para tudo. E a gente vai para o pó, a gente desce em oração constantemente, a gente está sempre lendo a palavra. Então, é nesses momentos que a gente mais se fortalece, né? Nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade. A promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e os seus descendentes até o dia de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo.
muitas das vezes nós recebemos algumas promessas de Deus e a gente pensa que vai ser assim, num estalar de dedos, num piscar de olhos. A gente esquece que Deus ele tem um tempo determinado para tudo. Ele tem um tempo determinado para tudo, né? Muitas das vezes tem uma preparação que nós temos que passar por ela para poder alcançar a vitória. Abrão, ele sai da terra dele aos 75 anos, né? Ele sai de Arã aos 75 anos. E Deus fala para ele ali, quando Deus aparece para ele, que fará dele uma grande nação, né? Fará dele uma grande nação. Para que ele se tornasse uma grande nação, o primeiro passo seria ter descendentes. Até então, Sara era estéril. Como que ele poderia ser pai de uma grande nação com uma esposa estéril? E ele era casado somente com Sara, ele não tinha outras esposas. Apesar daquele tempo, ele poderia ter outras esposas. Mas ele decidiu que não, que ele ficaria somente com Sara. E até, de 75 anos, até Deus aparecer, falar para ele novamente que Sara teria filhos, passaram-se mais vários anos depois. Foi com 99 anos que Deus fala para ele que Sara engravidaria, né? Então, assim, as promessas que Deus fez para ele não se cumpriram assim, no estalar de dedos, né? Foi se cumprindo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Deus foi fazendo uma preparação com Abrão, né? Através dele e na vida dele, e na vida de Sara também, para que verdadeiramente a promessa de que eles seriam pai de uma grande nação se cumprisse. Então, assim, não é de imediato, né? Muitas das vezes pode acontecer de imediato? Pode. Depende da vontade de Deus, depende dos planos de Deus, depende de você, depende do que Deus quer fazer com você e através de você. Mas a maioria das vezes a promessa, entre Deus fazer a promessa e ela se concretizar na sua vida, existe um caminho, existe um percurso e existe um tempo, né? E também pode acontecer de você não ter a concretização da promessa, porque você pode cometer erros gravíssimos, você pode se distanciar, você mesmo pode rejeitar a promessa com as suas atitudes, com o seu comportamento, com o seu afastamento de Deus. Então, assim, vai depender, Deus faz a promessa, mas o cumprimento dela vai depender dos planos de Deus e da sua reação e da sua ação diante de Deus. Então, assim, Abrão, ele foi, né, um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu erros, irmãos, cometeu. Mas nós somos seres humanos, nós somos falhos. E nós cometemos erros. Deus, quando Ele faz um chamado na vida de um ser humano, Ele conhece a sua índole, Ele conhece o seu caráter, né? A palavra de Deus fala que Deus nos conhece antes mesmo do nascimento. Ele esquadrinha o nosso ser antes mesmo do nosso nascimento. Então, Deus, quando Ele fez aquele chamado para Abrão, Ele sabia que Abraão obedeceria. E Ele viu em Abrão características que agradou a Ele. Assim como Ele viu em cada um de nós características que agradou a Ele. Então, Ele sabia o que Ele poderia esperar de Abrão. Ele sabia que Abrão cumpriria a vontade dEle, que Abrão obedeceria a Ele. E Abraão obedeceu, né? A vida de Abraão foi uma vida de obediência, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas que surgiram depois. A gente vai ver ao longo da revista, nas outras lições, que depois que Deus dá o filho para ele, Deus pede o filho de volta. Então foram provações, foram dificuldades, foram momentos em que a fé dele estava sendo testada, né? Mas ele permaneceu firme e fiel àquela promessa. Ele permaneceu obediente à voz de Deus. Ele não se desviou para a direita, ele não se desviou para a esquerda, ele simplesmente seguiu o caminho e a voz de Deus, né? Então, assim, que a gente possa aprender com ele, que a gente possa viver, né, de uma maneira que realmente agrade a Deus. E como que a gente vem agradar a Deus? É obedecendo. É obedecendo. Muitas das vezes, Deus fala com a gente, aleluia, e a gente pensa assim, mas será que foi de Deus? Será que é Deus mesmo? A gente fica procurando ali empecilhos, né, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. A gente fica nós mesmos colocamos obstáculos. A gente fica, acho que isso é coisa da minha cabeça.
Senhor, se foi o Senhor mesmo, usa tal fulano. Senhor, se foi o Senhor mesmo, muda a situação. Senhor, se foi o Senhor mesmo, né, envia um profeta. Não, a gente tem que acreditar, tem que ter essa convicção. Aqui, olhando para os irmãos aqui, eu acredito que a maioria aqui já tem um tempo de chamado, já tem um tempo de evangelho. Alguns aqui nasceram num lar evangélico, alguns aqui nasceram num berço evangélico. Então, assim, a maioria daqui dos irmãos que está aqui já tem uma caminhada um pouquinho grande, né? Já está no caminho um pouquinho, um tempo um pouquinho grande, um tempinho aí. Então, você já tem experiências com Deus. Você já tem momentos em que você ouviu a voz de Deus. Então, a gente consegue discernir, né? Nós temos o Espírito Santo que ele nos dá o discernimento. Então, nós conseguimos discernir se é Deus ou se não é Deus, né? Então, assim, nós podemos fazer, né, esse cálculo, entender, não, realmente Deus está falando comigo. Cabe a mim, cabe a você decidir se a gente vai obedecer ou não. A obediência, ela traz com ela muitas responsabilidades. Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus de oba-oba. Ele é um Deus que ele faz o chamado, ele nos prepara, ele nos capacita. E aí sim, ele nos manda fazer o propósito. Deus conhecia Abrão totalmente. Ele sabia da integridade dele, ele sabia da mentalidade dele, ele sabia dos pensamentos dele, ele sabia como ele se comportaria no caminho durante as adversidades que surgiria. Deus sabia de tudo, porque Deus conhece a nossa vida, o nosso ser, antes mesmo da gente nascer. Então, Deus está presente na vida de Abrão desde o nascimento dele. Em todos os momentos, Deus estaria com ele. Então, não pense que é fácil, irmãos. Não foi para Abraão. E não vai ser para mim, não vai ser para você. Deus, quando ele faz o chamado para um cristão, ele não chega assim e fala: Adão, eu estou te chamando, vem para a minha presença. A sua vida vai ser cheia de farturas, de facilidade, de prosperidade. Não é assim. Não é assim. Deus não é um Deus de oba-oba, irmãos. O caminho, ele é estreito. Se ele é estreito, passar por ele vai ser com dificuldade. Vai ser com dificuldade. Não vai ser facilidades. A gente pensa assim que quando a gente é chamado, nossa, agora sim, né, fui premiado. Tudo vai ser fácil. A minha vida vai ser próspera, eu vou ter um emprego bom, eu vou ter a melhor vaga da melhor faculdade, né? Eu vou passar nos melhores concursos, a minha cozinha vai estar sempre abastecida, a minha despensa vai estar sempre abastecida, a minha fé vai estar sempre lá em cima, né? Vai ser tudo fácil, mas não é assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O céu, ele é grandioso demais, ele é maravilhoso demais para ser conquistado com facilidade. Muito pelo contrário, irmãos, a vida com Cristo, ela é difícil. O caminho é tortuoso. É pedras, é levantes, é tribulações, é dificuldades, é lutas, são guerras, são lutas todos os dias. Ou seja, com o mundo exterior, ou seja, conosco mesmo, com a nossa mente, com a nossa fé. Tem momentos que a gente pondera, tem momentos que a gente se questiona, né? Tem momentos em que você vai olhar e pensar assim: meu Deus, mas realmente será que é assim? Será que eu realmente tenho um chamado? Será que Deus realmente me quer nesse chamado? Será que realmente Deus me quer nessa jornada? Vai ter momentos que você vai ponderar, vai ter momentos que você vai questionar a Deus, que você vai se questionar, que você vai questionar a sua fé, porque não é fácil, o céu é maravilhoso demais, é grandioso demais, e para você conquistar a sua entrada no céu, vai ser difícil, vai ser luta, você vai ter que vencer, você vai ter que perseverar, você vai ter que se manter firme, né? Vai ter momentos difíceis, você vai vacilar uma vez ou outra, mas você tem que lembrar uma coisa: Deus prometeu a Abraão que estaria com ele.
assim como Ele promete para você quando Ele te chama. Deus vai estar presente em todo o percurso. Deus vai estar presente em toda a nossa jornada cristã. Basta a gente sempre lembrar isso. Deus está no caminho. Deus está no propósito. Né? Que a gente tenha sempre essa convicção. Deus é na minha vida. Se Ele me fez um chamado, é porque Ele quer estar na minha vida. Basta que eu permita que Ele esteja na minha vida em todas as situações. Não é só numa situação, não é só em um momento, é em todos os momentos e é em todas as situações. Deus, basta você chamar, basta você pedir ajuda. Basta você pedir, Senhor, não dou conta sozinha. Ele está aqui para te ajudar. Ele é o bálsamo, Ele é a cura, Ele é a força. É Ele quem nos mantém. Pode falar, pastor. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa história de Abraão. Mas eu percebo que muitos cristãos, estão indo embora e deixar fazer seu alegado. Você vai ver aqui no livro de Romanos 9, 7, vai dizer: nem são todos eles filhos por ser descendência de Abraão. Em vez disse ao que será chamado, sua descendência virá por meio de Isaac. Veja bem, o que eu preocupo muito, eu fico muito preocupado com essa história de Abraão, é o seguinte: tem muitos cristãos morrendo e deixando os filhos sem saber de nada. Tem muitos cristãos já morrendo de idade e tudo, mas está deixando de deixar o filho aprender e seguir o teu caminho, né? Porque tem muitos, nós estamos dentro da igreja, mas os nossos filhos estão lá fora. Nós estamos aqui na escola dominical, mas à noite nós vamos ter a ceia, e os nossos filhos estão onde? Os nossos parentes estão onde? Aonde estão os nossos filhos para eles aprender essa história que você está pregando aqui hoje, nesse momento? Isso me preocupa demais, isso me deixa eu arrebentado, assim, com o coração rasgado mesmo. Eu estou aqui, Mazilda, todos os dias. Cadê meus filhos aqui? Cadê meus netos aqui? Não, mas está em outra igreja. Mentira, não está não. Amém, irmã? Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém. Quando Deus ele não faz nada sem condições, sem propósitos elevados. Então, quando Ele me chama, quando Ele chamou Abraão, quando Ele chamou cada um de nós aqui, Ele já conhecia o nosso perfil. Ele já sabia que nós seríamos capazes ou não. Então, assim, muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, mas eu não sei, eu sou pequeno, né? Deus, Ele não chama pessoas porque elas são boas em tal coisa. Deus, Ele prepara, né? Deus, Ele direciona. Deus dá o entendimento. A palavra de Deus está aqui, né? Tudo que nós precisamos saber está aqui. É só abrir. Então, Ele vai nos capacitar. Então, não tem essa desculpa de que, Senhor, eu não vou porque eu não sou boa em falar, eu não tenho entendimento. Deus, Ele nos capacita, Ele nos prepara. Então, assim, Deus, quando Ele faz um chamado, Ele te conhece. Ele sabe se você é capaz ou não. E se você não for capaz, Ele vai te preparar. Então, assim, confia no que Deus tem para você. Confia no que Deus quer fazer através de você. E se entrega. Obedece a Deus. Faz a vontade dEle. Né? Entre o chamado de Abraão e ele receber as promessas que Deus fez para ele, teve um percurso. Né? E sabe por que Deus cumpriu cada promessa que Deus fez para ele? Porque ele obedeceu. Né? Então, assim, tem algumas características do chamado de Abraão. Né? A primeira característica, obediência. Né? Ele não pediu sinais de confirmação para Deus. Ele não pediu e ele não perguntou para Deus onde ficava a terra de Canaã. Ele obedeceu. Pegou a família dele, a esposa dele, o sobrinho dele, os bens dele, os animais dele e foi. Né? Ele simplesmente foi. Ele não ficou fazendo perguntas para Deus. Em nenhum momento não ficou questionando se ele seria capaz. Ele não questionou o fato da esposa dele ser estéril. Ele não questionou. Ele obedeceu.
Outra característica do chamado de Abraão, a fé. Acreditou. Né? Mesmo com tudo falando para ele, que toda a situação falando que não, né? Ele já tinha uma vida próspera, ele já tinha um caminho ali todo montado naquela cidade, pessoas, ele era conhecido, ele era rico, né? Mas ele acreditou nas promessas daquele Deus. Né? Ele viu a Deus, ele ouviu a Deus e ele simplesmente resolveu acreditar e obedecer. Terceira característica, ele construiu com Deus um relacionamento. Ele ouviu a Deus, né? Deus mandou ele ir, ele foi. E ao longo da jornada que ele estava indo, pelas cidades que ele estava parando, ele foi construindo um relacionamento com Deus. Né? Ele foi conversando, ele foi falando das dificuldades, ele foi pedindo direcionamento, ele foi orando e Deus foi falando com ele. Ele construiu um relacionamento com Deus. Né? E é assim que nós devemos fazer, construir um relacionamento com Deus. É orando, é buscando, é se dedicando. Se nós temos dúvidas, não faça. Clame a Deus, busque uma resposta, porque Deus não vai te deixar no escuro, sendo luz. Se Deus é luz, Ele não vai te deixar no escuro. Ele vai te dar clareza, Ele vai te dar direção. Né? Ele vai te mostrar o caminho que você deve percorrer e o que você deve ou não fazer nesse caminho. Outra característica, Ele venceu as provações dele. Cada prova que foi proposta no caminho dele, ele venceu. Mas ele venceu porque ele tinha a ajuda de um Deus que faz todas as coisas. E ele venceu porque ele se entregou nas mãos daquele Deus que apareceu para ele. Ele se entregou em fé, em obediência, em construção de um relacionamento. Então, assim, a vida do cristão tem que ser isso. Se entregar, obedecer e construir um relacionamento com Deus. Porque é assim que a gente vence as adversidades. É assim que a gente vence as dificuldades e as lutas que vão surgindo nas nossas vidas. E vai surgir mesmo, irmãos, lutas todos os dias. Né? Vai surgir dificuldades, vai surgir lutas. O inimigo, ele está ao nosso redor. Né? E ele quer nos destruir. Ele quer impedir que a gente alcance a promessa maior, que é entrar no céu. Então, assim, as dificuldades vão surgir, ora propostas por Satanás, ora permitidas por Deus. Porque Deus também trabalha nas adversidades, nas dificuldades. Né? A gente vai ver isso na vida de Abraão no futuro, né? Mais para frente. Ele, no tópico 2, fala assim, a obediência de Abraão. Né? Ele recebe o chamado de Deus e ele obedece. Como um homem de fé, Abraão atendeu ao chamado que Deus ordenou. Sem saber onde se localizava, seguiu somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé. Até então ele não conhecia. Ele provavelmente ele cultuava outros deuses. Então ele vai conhecer, viver verdadeiramente a fé quando ele conhece a Deus, quando ele recebe o chamado de Deus. É aí que ele começa a trabalhar a fé na vida dele. Né? Então, assim, o significado de fé vai ser apresentado na vida de Abraão a partir desse chamado. E ele decide obedecer. Aquela fé que nós conhecemos, né, ali em Hebreus 11, que diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele não conhecia assim. Ele não conhecia essa fé. É a partir desse chamado que ele vai descobrindo o que é fé, o que é depender de Deus, o que é se entregar nas mãos de Deus, o que é obedecer, né, a Deus integralmente. Ele creu em Deus e partiu de um lugar, né, onde ele já era próspero, para uma terra totalmente desconhecida, sem saber o que esperaria por ele naquela terra, sem saber o que ele vivenciaria naquele caminho. Ele simplesmente foi, ele se entregou nas mãos de Deus. Né? Então faça isso, se entregue nas mãos desse Deus todos os dias. Mesmo que a sua fé esteja lá fraca, mesmo que seja um momento difícil que você esteja vivendo, se entrega a Deus. Né? Deus, Ele não nos chamou para viver ali na dificuldade e na derrota. Vai ter dificuldade? Vai, mas Ele nos chamou para nos aperfeiçoar na derrota e na fraqueza. Então, assim, confia que Deus tem um propósito, porque Ele tem. Confia que Deus está com você, porque Ele está. Confia que Deus está com você no caminho e pelo caminho, porque em momento nenhum Deus nos chamou para nos deixar sozinhos. Ele sabe muito bem que o mundo em que nós vivemos é um mundo que vai estar sempre se levantando contra nós,
que vai estar sempre apresentando problemas e dificuldades e tentações todos os dias. A tentação, ela vem bater na nossa porta, é todo dia. É todos os momentos. Às vezes, por diversas vezes no dia. A tentação está ali batendo. O inimigo está ali tentando romper a barreira que Deus põe. Mas é buscando em Deus, né, que nós estaremos nos fortalecendo. É se entregando a Deus que nós estaremos nos fortalecendo. Abraão, não é porque ele recebeu o chamado e que ele obedeceu ao chamado, que foi tudo fácil para ele. Né? Deus falou para ele assim: sai da tua terra e da tua parentela. Porém, ele cometeu um erro. E nós também cometemos erros algumas vezes. Deus falou para ele deixar toda a parentela dele. Porém, ele leva um parente com ele. E isso vai causar alguns problemas para ele. Né? Tem certo momento em que ele está ali com Ló, e devido à riqueza de um e à riqueza do outro ser muito grande, o espaço que eles estão, a terra em que eles estão, não comporta, né, eles dois. Não comporta a riqueza dos dois. Então, os servos de um começam a discutir com o outro. E ali ele tem que tomar a decisão de se separar daquele parente. Né? Deus criou aquela situação, né, aquele desconforto, meio que aquela discussão entre os servos, para que realmente ele fizesse o que Deus tinha falado para ele lá, no início do chamado. Deus falou: sai do meio da tua parentela. Porém, ele levou um parente. No entanto, lá na frente, Deus foi lá e criou uma situação para corrigir aquele erro dele. Né? Criou uma contenda ali para que ele realmente se apartasse daquele parente. Deus não queria que ele levasse parente com ele. Era só ele e a esposa. No entanto, ele levou o parente com ele. E por causa daquilo ali, ele teve algumas diversidades, algumas contendas ali com o próprio parente. E para que não ficassem brigados um com o outro, Abraão fala: não, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, até mesmo na dificuldade, até mesmo nas situações complicadas, Deus tem um propósito. Deus tem uma solução. Né? Então, assim, que nós possamos cumprir a vontade de Deus integralmente como Ele nos manda. Não tente ajudar Deus. Não tente fazer da sua maneira. Não é da sua maneira. É da maneira de Deus. Abraão fez, obedeceu, mas levou com ele Ló. Ele tentou fazer da maneira dele. Deus lá na frente: não. Não é da sua maneira. É da minha maneira. Então Deus criou uma situação para fazer com que ele se apartasse de Ló, porque Deus tinha falado para ele não sair do meio da parentela. Não era para ele levar a parentela, era para sair do meio da parentela. Então, assim, Deus criou uma situação para que Deus se mostrasse a ele, que era Deus que estava no controle, não era ele. Então, ele tinha que fazer conforme Deus tinha falado. E assim nós também temos que fazer. É conforme Deus quer. É conforme o plano de Deus. Não é conforme o que eu quero, não é conforme o que você quer. Quanto mais cedo nós aprendermos que é conforme os planos de Deus, menos nós vamos sofrer. Né? Então, aceite a vontade de Deus e resolva obedecer e cumprir o que Deus tem para a sua vida. Entre o chamado, entre a promessa que Deus tem para mim, entre a promessa que Deus teve para Abraão, entre a promessa que Deus tem para cada um de vocês aqui, entre esse chamado e o receber a bênção, existe um caminho, existe um percurso. Não atropele as etapas. Trilhe caminho por caminho. Trilhe etapa por etapa. Porque Deus vai te fortalecer. Em cada etapa, Deus vai te fortalecer. Em cada obstáculo, Deus vai te preparar. Né? Deus vai te preparar. A vida do cristão, ela é como se fosse uma escada. Você subiu o primeiro degrau, você venceu a primeira luta que tem nesse degrau, não significa que no segundo degrau não vai ter outra luta. Não vai ter outra batalha. Não vai ter outro ensinamento que você tem que aprender. Né? Nós vivemos uma vida com Deus e nós temos que aprender, nós temos que ser moldados a cada dia. Né? E nós seremos moldados não é só ouvindo a palavra, porque você ouve a palavra de Deus, você aprende, mas você precisa colocar em prática o que você aprendeu, para ver se realmente Deus está transformando o seu caráter. Né? E sabe como é que isso vai acontecer? Nas adversidades, nas circunstâncias, nas lutas, nos problemas. A nossa fé, ela é moldada, é de problema em problema, é de luta em luta, é de guerra em guerra.
Então é vencer um leão por dia. É vencer um gigante por dia, por luta ou por guerra, né? Mas você não vence sozinho. Jesus, ele está aí, Deus está aqui, né? Ele te chamou, ele vai te preparar, ele vai te capacitar. Aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos um guia. Nós temos um guia. E a gente entende quando esse guia está falando conosco. Deus é tão maravilhoso que Ele nos faz entender quando esse guia está falando. Quando o Espírito Santo está falando, não é por aqui, é por ali. Não é assim, isso é errado. Então a gente tem essa capacidade de entender quando Deus fala conosco através do Espírito Santo. Então em momento nenhum, eu errei porque eu estava sozinho. Não, é mentira. Você errou porque quis errar, porque Deus deu a direção certa. Deus te advertiu, tá? Deus não vai te deixar cair num problema, numa tentação, e não vai te advertir antes. Ele manda o Espírito Santo, piscaleta está ali, o Espírito Santo está te mostrando, isso é errado, não faça isso. Mesmo assim, às vezes a gente cede, a gente cai, porque nós deixamos as nossas vontades ultrapassar e sobressair sobre a vontade de Deus, né? Nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Não é porque Deus nos deixou sozinho, porque Ele não nos deixa sozinho. A menos que seja um propósito dEle te deixar ali um momento sem ouvir a voz dEle, para que você aprenda algo, para que Ele te ensine algo. Mas em momento nenhum você vai estar sozinho, Ele está sempre conosco. Então assim, Deus, Ele não nos chama e nos deixa ao ermo. Ele está conosco, Ele está aqui para nos dar direção. Tópico 3, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Deus prometeu para ele uma terra próspera, né? Uma terra abençoada e que faria dele uma grande nação. Porém, quando ele chega ali, tem uma grande seca. Aquele lugar está passando por uma fome, né? O que a gente aprende com isso? Que obedecer a Deus não é sinônimo de fartura, não é sinônimo de bonança o tempo todo. Né? Obedecer a Deus também traz consigo algumas dificuldades, traz consigo alguns momentos de provações, né? Ele chegou ali, provavelmente pensou que tudo seria bom, tudo seria fácil, no entanto ele se depara com uma fome, no entanto ele se depara com dificuldade, e essa fome faz ele sair daquela terra onde Deus mandou ele ir e descer para a terra do Egito. Chegando na terra do Egito, outro problema. Mas por que ele passou por aquele problema, irmão? Ele teve que falar para Faraó que Sara não era esposa dele, era irmã. Mas por que ele passou por esse problema? Porque ele não consultou a Deus primeiro. Ele poderia ter consultado a Deus. E outra coisa, Deus fez uma promessa para ele que faria dele uma grande nação, que o nome dele seria conhecido. Fez 7 promessas para ele. Então ele deveria ter confiado que Deus livraria ele ali naquele momento. No entanto, o que ele fez? Ele deixou que o medo tomasse de conta dele. E quando a gente deixa que o medo entre na nossa mente, a gente comete erros, né? Erros que podem trazer consequências para a nossa vida, né? Assim como ele aconteceu com ele. Ele permitiu que o medo entrasse na mente dele ali. Ele poderia ter, entrando ali, já que ele pensou assim, quando a gente entrar no Egito, você sendo uma mulher muito bonita, Faraó vai se interessar por você. Já que ele pensou isso, ele poderia ter pensado assim, Deus fez uma promessa, Deus estaria comigo, então eu tenho que fazer o quê? Pôr o meu joelho no chão e buscar um direcionamento da parte de Deus, para ver o que Deus quer comigo neste lugar, né? Mas, no entanto, ele atropelou, né? Ele agiu por si próprio. Ele foi lá e contou uma mentira para Faraó. Ele tentou resolver um problema da maneira dele, né? E esse problema trouxe consequências, que até hoje a consequência está aí, né? Depois que o Faraó descobre que ela não era a esposa dele, ao invés dele sair dali, Faraó tem que, né? Ao invés de ele pagar as consequências, não, o Faraó pagou. O Faraó pegou alguns bens, entregou na mão dele, e com ele uma serva egípcia, né? E a consequência disso está aí até hoje. Deus tinha prometido para ele fazer dele uma grande nação. No entanto, foram criadas 2 nações, que estão em guerras até hoje. Por conta de quê? Porque ele se precipitou.
Ao invés de buscar a Deus, ao invés de buscar o direcionamento de Deus, ele se precipitou e ele tentou resolver aquela situação sozinho, quando ele poderia pedir a ajuda de Deus. Então, quando a gente resolve por si só fazer, dá errado, irmãos. Dá errado. Você tem um Deus que pode resolver por você. Você tem um Deus que te prepara. Você tem um Deus que te responde. Então, busque, então clame, né? Procure um direcionamento. Procure saber o que Deus quer. Procure saber a vontade de Deus. Não faça sozinho. Não ache que você, com as suas forças, vai conseguir resolver. Porque a gente não consegue. O que a gente consegue é trazer problemas para a nossa própria vida com as nossas próprias mãos, né? Por conta daquilo ali, ele levou Agar com eles. Sara, mais na frente, ao invés de confiar em Deus, resolve também resolver com a própria mão dela, né? Pega Agar e dá para o marido poder engravidar. Sendo que Deus tinha feito uma promessa de dar um filho para eles dois. A promessa era que o filho sairia dos dois, de Sara e de Abrão. No entanto, ela resolve atropelar os planos de Deus. No entanto, ela resolve agir sozinha novamente, sem consultar a Deus. Então, assim, toda vez que a gente toma essa decisão de agir sozinha, né, de agir pelas nossas forças, vai vir uma consequência. E na maioria das vezes, ela não é uma consequência boa. Na maioria das vezes, é uma consequência que nos fará enfrentar problemas difíceis. Então, aprenda realmente a depender de Deus em tudo. A confiar nele. Se ele fez um chamado, se ele fez uma promessa, ele tem um propósito. E ele vai estar conosco em todos os momentos. Ele vai estar conosco, seja qual for a situação que nós passarmos. Então, assim, obedecer, irmãos, ele não significa estar blindado, tá? Não significa estar blindado das adversidades, não significa estar blindado dos problemas, não significa estar blindado das lutas, tá? Então, assim, entenda que obedecer a Deus é o primeiro passo para se conquistar a vitória. Mas você tem que permanecer fiel aos preceitos e às ordens de Deus, né? Ao caminho que Deus te propôs e a ser fiel a Deus neste caminho, né? Reconhecer que sozinho você não consegue. Sozinho nós não somos capazes. Todas as vezes que o ser humano, que um servo de Deus resolveu tentar fazer sozinho, deu algum problema, né? Então, assim, recebeu o chamado de Deus, não fuja, né? Não fuja. Faça o que Deus quer de você. Obedeça a Deus, né? Se proponha a fazer a vontade de Deus, né? Se proponha a obedecer a Deus. Então, assim, se disponha, Senhor, eis-me aqui. Eu sou fraca, eu sou pequena, eu não consigo sozinha, mas se o Senhor prometeu que vai estar comigo, eu vou. Me dê direcionamento, né? Cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. A narrativa de Abrão, desde o início, chama a atenção para a seguinte verdade. A obediência a Deus é essencial para o usufruto da salvação nele. Abrão obedeceu a palavra do Senhor. Sua obediência incluiu deixar seu lar e sua prática e confiar-se aos cuidados de Deus, na sua orientação divina e nas suas promessas. Ou seja, confiar aos cuidados de Deus, na sua orientação divina e confiar nas suas promessas. Confie em Deus em todos os aspectos. Confie no que Deus tem para você. Confie no propósito de Deus. Porque Ele está comigo, Ele está com você em todos os momentos. Não se esqueça disso, irmãos. Não se esqueça. Deus está presente em todo o caminho. Basta você clamar. Basta você pedir um direcionamento que Ele vai dar. Então, assim, Ele está em todo o caminho. Apesar de Ele ser o caminho, Ele está presente em todo o caminho. Nunca se esqueça disso. Eu vou terminando por aqui. E vou deixar para os irmãos. Se entregue.
verdadeiramente se entregue ao propósito de Deus, né? Se você se sente fraco, se você se sente pequeno, você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você tem um Deus que vence as nossas guerras, que vence as nossas lutas. Então, assim, se entregue, né? Assim como Abraão se entregou à vontade e ao propósito de Deus, confiando que Deus estaria com ele. Se entregue, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na minha vida, para fazer na tua vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Confie no propósito que Deus tem para você. E eu vou terminando aqui.